Olá, pessoal! Hoje é terça-feira, 17 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo John Helmer está aqui conosco. Bem-vindo de volta, John. John Helmer is here with us. Welcome back, John. Obrigado, Nima. Obrigado por mim, paz. Please hit like button helping us reaching more people. John, Por favor, clique no botão de curtir. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. John, deixe-me começar com o que está acontecendo em Genebra. Todo mundo está falando sobre Genebra hoje, porque não são apenas os iranianos, mas também os russos, que vão negociar, ou melhor, estão negociando, com os negociadores americanos, que sabemos ser basicamente Steve Witkoff, junto com Kushner. Não tanto por parte do Kushner, mas do Witkoff, se não me engano. Correto? Qual é a situação? Há muitas controvérsias quando se trata das negociações entre a Rússia e os Estados Unidos. Em que ponto estamos nas negociações? Where are we with the negotiations? Bem, tecnicamente e praticamente falando para todos, sim, as reuniões em Genebra estão prestes a começar. Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, deixou claro que não haverá comunicados à imprensa hoje. Eles só acontecerão amanhã. Portanto, haverá um período de 2 dias sem nenhuma indicação real e sem vazamentos, pelo menos não do lado russo, até amanhã. O que devemos focar, e o que sei que parte do nosso público acha difícil aceitar, é o enorme risco que o presidente Putin está assumindo agora, na forma como dividiu essas negociações na chamada Equipe de Cooperação Econômica. Essa equipe é, na verdade, liderada por Kirill Dmitriev. Trata-se de um plano de múltiplos pontos para conceder aos Estados Unidos praticamente tudo o que eles buscaram em troca da Rússia. As empresas de petróleo e gás vão voltar, com suas chamadas perdas compensadas. Podemos analisar os termos. Eu os publiquei. Eles não apenas apareceram na Bloomberg na semana passada, eu os venho publicando há mais de um ano. A Bloomberg simplesmente obteve parte de um memorando de conversa que o lado russo não nega ser autêntico. Ele reflete a tentativa de Dmitriev de apaziguar os Estados Unidos e depositar toda a confiança em Trump para cumprir as promessas que ele e sua família foram subornados a aceitar e que ele e sua administração foram persuadidos a aceitar como uma nova forma de cooperação econômica com a Rússia, incluindo a redolarização. Isso significa a reversão de praticamente todos os principais compromissos assumidos com os BRICS, com o lado indiano, o lado chinês e assim por diante. Essa é a parte econômica. Agora, houve alguma controvérsia na imprensa russa sobre se Kirill Dmitriev faria parte da delegação em Genebra hoje. No fim da semana passada, foi noticiado que ele participaria, depois que não participaria. Agora foi esclarecido que ele está em Genebra e se reunindo com Witkoff, Kushner e Gruenbaum, mas não está à mesa das negociações sobre o acordo de paz da guerra na Ucrânia. Essencialmente, o que aconteceu é que há um conjunto bifurcado de negociações sobre a Ucrânia. Deixando de lado o grupo de Dmitriev, há a principal delegação russa sobre a guerra na Ucrânia, que tem sido predominantemente militar e liderada por Igor Kostikov, o almirante responsável pelo Estado-Maior da Inteligência Militar Russa. Ele tem sido acompanhado em Abu Dhabi por 2 generais, o general Zorin e o general Fomin. Não está claro se o general Zorin e o general Fomin estão em Genebra, mas o lado russo enviou mais de 20 delegados. O líder da delegação é Vladimir Medinsky. Medinsky é um assistente de baixo escalão do Kremlin. Por que enviar um assistente de baixo escalão para liderar depois de substituir o oficial sênior de inteligência militar da Rússia? A resposta é que Medinsky está recebendo instruções diretamente do presidente. E essas instruções foram fortemente rejeitadas, discutidas, debatidas e contestadas em Moscou. E podemos ver as evidências disso. Sei que alguns em nosso público não querem aceitar essas evidências. Eles nem mesmo querem aceitar que a Rússia é uma forma de democracia na qual os militares podem discordar do comandante-em-chefe, em que o ministro das Relações Exteriores pode discordar do presidente e assim por diante.
disagree with the president of the country and so forth. But there's no doubt Sergei Lavrov, the foreign minister, Mas não há dúvida de que Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, indicou um sério conjunto de divergências em relação aos termos que o presidente Putin parece ter oferecido no âmbito do plano Dmitriev, na área econômica. Por quê? Porque Lavrov afirmou, e seu vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, repetiu no início desta semana, não se pode confiar nos americanos. De fato, eles intensificaram as ações desde a reunião de cúpula em Anchorage, no Alasca. Agora, a forma como esse debate tem sido conduzido em Moscou é por meio de palavras-código. As palavras-código são Fórmula de Anchorage, ou Entendimentos de Anchorage. Cada uma das facções em Moscou afirma e acredita que diferentes entendimentos foram alcançados entre Putin e Trump em sua reunião de cúpula em Anchorage, em agosto passado. at their summit meeting in Anchorage last August. So each side says yes, the Anchorage understanding. Então, cada lado diz que sim. Os entendimentos de Anchorage, a fórmula de Anchorage, são a base, mas cada lado quer dizer coisas diferentes quando se trata dos termos militares do acordo, da segurança de longo prazo da Rússia após o cessar-fogo, do futuro de longo prazo da Ucrânia como Estado e como exército, e das formas de garantir a segurança para que a guerra não continue a partir do que restar do regime ucraniano. Todos esses termos ainda são incertos, certo? E a forma como isso é debatido, usando palavras-código, é que ou os entendimentos de Anchorage foram violados pelo próprio Trump, mas não pela Rússia, ou pelo plano Dmitriev. O plano Dmitriev é o outro codinome que representa a jogada de curto prazo do presidente Putin. Alguns banqueiros que conheço me disseram que acham que Putin está fazendo uma aposta de curto prazo. Se ele conseguir trazer os americanos de volta à Rússia, redolarizar, salvar as exportações russas de petróleo e gás, poderá reduzir a inflação, dar a aparência de um bônus de investimento e impulsionar a economia russa do negativo para o positivo. E as outras evidências de quão séria é a situação interna não vêm de podcasters americanos que andam por Moscou dizendo como tudo lhes parece ótimo. Basta olhar a análise do Banco Central da Rússia, seu cenário básico e seu cenário de risco, sua projeção de taxas de crescimento, tanto positivas quanto negativas. Both positive and negative. At best, the central bank of Russia. No melhor cenário, o Banco Central da Rússia afirma, e ele também circula por Moscou, também faz compras em lojas caras, que a melhor taxa de crescimento neste ano poderia ficar entre 1% e 2%. Mas o risco é de menos 5% a menos 7%. Os riscos são detalhados por Elvira Nabiulina. Nos documentos e nos discursos, isso está muito claro. Eles acreditam que um acordo de curto prazo com os americanos pode salvar a economia russa neste ano, enquanto ela entra em uma espécie de crise de médio prazo. Trata-se das eleições parlamentares marcadas para 20 de setembro. Então, resumindo, o que está acontecendo em Genebra? Summing up, what's happening in Geneva? What's happening is o que está acontecendo é uma bifurcação da equipe de negociação russa. Em segundo lugar, há um conjunto diferente de instruções para Dmitriev, em contraste com as instruções enviadas ao Ministério das Relações Exteriores e aos negociadores do Estado-Maior. O presidente está apostando que pode, de alguma forma, chegar a acomodações que dependem de um nível de confiança em que nenhum funcionário do governo russo, exceto Elvira Nabiulina e Kirill Dmitriev, acredita. É aí que estamos. Portanto, é um risco muito alto. É uma jogada. Pode-se argumentar que é sensata, mas ainda assim é uma aposta, um lance. E em que consiste essa aposta? Confiança em Trump. E quem confia em Trump hoje em dia? Who trusts in Trump these days? Yeah. John, John, você mencionou que dentro do governo Putin existem algumas divergências, o que eu acho normal. Mas você acha que quando Kirill Dmitriev conversa com o lado americano, ele também está em contato com o ministro das Relações Exteriores da Rússia? Are they in contact with the foreign minister of Russia as well? No.
Não, não. Quero dizer, está muito claro e tem estado claro desde a primeira reunião dos novos negociadores do governo Trump em Riad, na Arábia Saudita, em fevereiro do ano passado. Está muito claro que há uma imensa hostilidade, uma hostilidade pessoal e uma divisão de políticas entre Sergei Lavrov e Kirill Dmitriev. Kirill Dmitriev representa o oligarca, o setor dos grandes negócios. E a partir daí ele passou a se promover. Ele tem uma conta no Twitter, faz vazamentos para a imprensa ocidental. Vale lembrar que Kirill Dmitriev foi educado em uma escola secundária e em universidades dos Estados Unidos. He was educated in US universities. He was educated through graduate school in the United States. He thinks Ele foi educado até a pós-graduação nos Estados Unidos. Ele acha que entende e conhece os Estados Unidos melhor do que outros russos. Ele também confia em Witkoff, Grimberg e Kushner, e no secretário do Tesouro, Scott Bessent, e se reuniu com eles em Miami no fim de semana de 31 de janeiro. Foi então que o memorando da conversa que chegou a Bloomberg apareceu, ou enviado pelo lado americano para causar problemas do lado russo, ou pelo lado russo para causar problemas para Dmitriev, ou como um resumo do que as autoridades sabiam que havia sido dito. Foi ali que Dmitriev formulou aquele plano. Mas esse plano já estava em andamento. Formulated that plan, but that plan's been underway. I first reported the terms of, for example, Eu relatei pela primeira vez os termos de, por exemplo, concessões no setor de aviação, especialmente para Boeing, do lado russo, em um artigo chamado O Piquenique do Oligarca, que publicamos em janeiro do ano passado. Dmitriev tem ambições políticas, ele tem ambições empresariais na Rússia e acredita ter substituído Alexei Kudrin, o ex-ministro da Defesa e ex-vice-primeiro-ministro, como principal assessor econômico externo do presidente Putin. Ele está alinhado com Elvira Nabiulina como principal assessora econômica interna, junto com o Sr. Silvanov, o ministro das Finanças. Essas pessoas vêm negociando com seus homólogos há mais de um ano. Desculpe, respondi a sua pergunta? Sim. São duas frentes. I'm sorry, did I answer your question? Yeah. It's two tracks. Yeah. John, when it comes to the Sim, John, quando se trata do território ucraniano, sabemos que o ministro das Relações Exteriores da Rússia disse, bem, acho que é óbvio pelas entrevistas recentes dele, que a Novorossia vai fazer parte da Rússia. Você também acha isso? Parece que ele está falando da área que vai de Odessa até Kharkov, toda ela sendo incorporada à Rússia. E há pessoas na Rússia falando até de Kiev, dizendo que tudo vai fazer parte da Rússia se eles forem corrigir todo o conceito Novorossia. O que é a Novorossia na visão da administração oficial? in the mind of the official Novorossia, in the mind of the administration? Well, how to respond? Bem, como responder? Porque metade do que você disse, eu acho, é precisa. A outra metade é especulativa. Não estou dizendo que nenhuma dessas especulações esteja errada. Todas são razoáveis. Ambições razoáveis do lado russo. Dado o perigo que toda a Ucrânia representa como campo de batalha, uma ponta de lança para a Ucrânia. É uma guerra sem fim contra a Rússia que começou, digamos, em 1917 e se intensificou depois de 1945 e assim por diante. Aqui estamos nós hoje. Vamos então às partes. E também vamos deixar claro que os oficiais envolvidos em negociações diretas do lado russo não discutiram detalhes específicos. Então o que podemos ver é um aparente consenso entre os lados russo e americano, mas não claramente do lado europeu ou do regime de Zelensky, quanto à disposição de aceitar menos do que toda a Novorossia, excluindo Odessa, excluindo Dnipropetrovsk, excluindo Kharkov. Excluding Kharkov. That is to say, the Russian side appears. Ou seja, o lado russo parece disposto a aceitar os territórios que o exército russo conquistou a um grande custo de sangue, mas sem recuar das posições atuais. E sem aceitar os vários esquemas que Zelensky propôs para transformar as partes de Kherson e Zaporizhia, que ainda não foram conquistadas e ocupadas militarmente pela Rússia, em algum tipo de zona de livre comércio ou outras ideias semelhantes. Assim, uma das aparentes concessões territoriais incluiria todo o Donbass, ou seja, Luhansk e Donetsk, além de quase toda Zaporizhia e Kherson, mas não Odessa nem Kharkiv, nem os territórios ao sul e oeste, nem os ao norte.
Esse é um aparente compromisso, e eu não apostaria dinheiro em como isso vai se desenrolar no momento. Em segundo lugar, há o problema da zona desmilitarizada. You have the problem of the demilitarized zone. Going westward, what is the Indo em direção ao oeste, qual é a profundidade da zona de segurança na qual nenhum drone, míssil, artilharia de longo alcance ucraniana ou qualquer outra forma de potencial ataque à Rússia pode ser baseada? Sabemos que os ucranianos agora podem operar drones de longo alcance a partir de áreas relativamente profundas no oeste da Ucrânia. Deixe-me dizer, não acredito que nenhum russo queira ocupar Kiev. Nenhum russo quer o problema de policiar a Ucrânia Ocidental nazificada, a oeste de Kiev até a fronteira com a Polônia. Os alemães ocuparam essa área, e ela continua não apenas não ortodoxa e hostil à ortodoxia. Eles são católicos, foram simpatizantes e colaboradores nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e representariam uma forma constante de resistência terrorista, custosa em vidas russas. Ninguém na Rússia quer ocupar e administrar essa zona. to occupy and regulate that zone. The problem from the Russian side is what size. O problema do lado russo é qual será o tamanho do exército que os ucranianos poderão ter. Que tipo de equipamento militar armará esse exército e se haverá algum tipo de compartilhamento de inteligência ou sistemas de fornecimento militar estrangeiros, europeus, da OTAN ou americanos, nesse exército remanescente. E embora tenhamos visto muitos números diferentes, não há sentido, na minha opinião, em discutir cifras que variam de 800 mil a 500 mil ou 80 mil. Esses números já apareceram em jornais, em vazamentos. O princípio é outro. O princípio é como o lado russo garantirá que sua segurança será protegida do que vier depois. Will be protected from what comes after. On the Ukrainian side, they want maximum. Do lado ucraniano, eles querem segurança máxima, garantias de segurança, como chamam, contra um ataque russo. O que eles realmente desejam é manter sua posição como uma plataforma de combate contra a Rússia, armada pelos europeus e apoiada com inteligência, dados e informações dos Estados Unidos e da OTAN. Portanto, as duas partes estão muito distantes nesse ponto. Agora, do lado russo, minhas fontes dizem que eles estão confiantes. Foram informados pelo governo Trump. Não queremos continuar apoiando, digamos assim, o regime de Kiev com compartilhamento de inteligência. Se os europeus quiserem fazer isso, tudo bem. Se os europeus que os apoiemos, isso é possível. Mas você vai se apressar e fazer o que tem que fazer. Fontes russas estão me dizendo que é isso que o governo Trump está dizendo a eles. Eles acham que é esse o caso. Se isso é verdade ou não, vamos descobrir. E é diferente, bem diferente, dos termos principais, das raízes do conflito, da fórmula, do slogan, da palavra código que o Ministério das Relações Exteriores usa para o desfecho. As raízes do conflito a serem resolvidas exigem não apenas o retorno de Donbass, a segurança de todas as 4 regiões, e um acordo sobre a usina nuclear de Zaporizhia, de modo que ela possa fornecer tanto para o lado russo quanto para o lado ucraniano. A profundidade da zona desmilitarizada, a DMZ, o método de policiamento por drones, a supervisão internacional e assim por diante. Não apenas a profundidade, mas também ao chegar a Kiev, que tipo de regime, com que tipo de mandato eleitoral voltaria ao poder e quais seriam seus compromissos para restaurar a língua russa, a igreja russa e uma forma de ideologia política não racista, não nazista ou não fascista que prevaleceu. E então, o que existe entre Kiev e a fronteira polonesa que possa envolver a OTAN, os Estados e outras forças. Essas questões são as causas fundamentais do conflito que precisam ser resolvidas. E eu não vejo isso sendo resolvido em Genebra. O que Zelensky estava falando na Conferência de Segurança de Munique era basicamente o principal objetivo. Isso significa que, neste momento, a meta é um cessar-fogo. Ele disse, dê-nos o cessar-fogo e teremos uma eleição presidencial. Esse também é o principal objetivo dos europeus, e como isso vai beneficiar toda a situação, toda a guerra na Ucrânia.
the whole case, the whole war in Ukraine? Well, bear in mind, I'm the Russia correspondent, so Bem, tenha em mente que sou correspondente na Rússia, então não vou falar sobre política francesa, britânica, belga, holandesa, alemã ou italiana em relação à sua pergunta. Você tem muitos bons correspondentes que podem tratar de cada um desses países, certo? Também não é produtivo responder ao que Vladimir Zelensky tem a dizer. Não é produtivo de forma alguma. O que podemos dizer, e já dissemos muitas vezes, é que a ideia de um cessar-fogo sem um acordo, sem um arranjo de segurança permanente que proteja a Rússia, é simplesmente um convite para dar alívio ao lado ucraniano à medida que os russos avançam para o oeste. Alívio, recuperação, reabastecimento de homens, de material e assim por diante. Portanto, a ideia de um cessar-fogo, sem um conjunto significativo de garantias de segurança do tipo que acabei de mencionar, é inaceitável para o lado russo. Eles repetiram isso inúmeras vezes. E de tempos em tempos, até o presidente Trump disse que entende que um cessar-fogo, sem um conjunto profundo de acordos de segurança, é inviável, é impossível. E de tempos em tempos, e vimos isso novamente nesta semana, o presidente Trump fez comentários em aviões e em discursos dizendo que acha que os ucranianos precisam, citando suas palavras, sentar à mesa, preparar-se para fazer acordos. Com isso, ele não quer dizer que concorda com o cessar-fogo de Zelensky seguido por eleições. Não. As eleições não podem ser realizadas sem a desmobilização, sem o fim da lei marcial, do estado de emergência na Ucrânia. Um estado de emergência na Ucrânia e a desmobilização não podem acontecer sem artigos significativos de capitulação do ponto de vista russo ou um acordo de paz de longo prazo. E já falamos sobre isso antes, Nima. O lado russo apresentou sua forma de acordo de longo prazo, se não me engano, em Istambul, há mais de 6 meses. Esse é o Medinsias em Nigerais Tour. E na medida que era um estudo rovestru, não podia de não ouvir. We can't have anything solved. Yeah. John, quando se trata das negociações, algumas pessoas estão muito pessimistas em relação ao que está acontecendo entre os Estados Unidos e a Rússia, enquanto outras estão mais otimistas. Onde você se posiciona? Qual é a sua compreensão da situação? Depois de mais de 12 meses dessas negociações entre as duas partes, o que está realmente acontecendo? Quem é o principal obstáculo para se chegar a algum tipo de acordo entre a Rússia e os Estados Unidos? É a Europa? É o Zelensky? Who's that? Is that Europe? Is that Zelensky? Is that the situation that É essa a situação que os americanos estão pedindo. As condições, os objetivos que eles buscam. Esse é o problema do lado russo? Quem é o principal obstáculo para um acordo entre as duas partes, que acredito que no fim das contas será entre os Estados Unidos e a Rússia? Parece que até o próprio Macron disse: não vamos concordar se os Estados Unidos negociarem com os russos e chegarem a algum acordo, porque a Europa deveria fazer parte das negociações. Mas, neste momento, não está. E ninguém pode ignorar isso. Vamos dividir a questão em várias partes. Antes de tudo, está muito claro qual é a opinião pública russa sobre esse ponto. A opinião pública russa influencia o Kremlin e também reflete as mensagens que o Kremlin transmite ao povo russo para justificar não apenas a guerra, mas também as graves baixas e perdas que a Rússia sofreu. A opinião pública russa acreditava que um segundo mandato de Trump representava uma oportunidade positiva para alcançar um acordo de paz nos termos pelos quais a Rússia estava lutando na Ucrânia. Esse otimismo se perdeu. Certo, a opinião pública russa, e estou olhando para minha esquerda para ver as pesquisas de opinião, posso mostrar isso como uma espécie de... Não sei se vocês conseguem ver muito bem. I don't know if you can see it very well. I'll put it in the Dances with Bears later.
Vou colocar isso no Dances with Bears mais tarde, para que as pessoas possam ver. É uma linha que sobe e desce, mostrando como o governo Trump primeiro ofereceu à Rússia uma oportunidade de acordo pacífico e depois intensificou as sanções, oscilando entre hostilidade e cooperação. Os russos não confiam mais no governo Trump. A atitude negativa em relação aos Estados Unidos agora é de 45%. Cerca de 33% ainda tem alguma esperança de que os Estados Unidos negociem de boa fé e possam ser considerados confiáveis para cumprir seus acordos. 22% dizem que não sabem como responder. Agora, esse é um número interessante por si só. Se 1 em cada 4 russos acha que não sabe o que os Estados Unidos vão fazer, ou se podem ser confiáveis, por que nós deveríamos estar mais certos ou confiantes? Então, a opinião pública russa é profundamente desconfiada dos Estados Unidos, e isso representa um controle significativo, ou um freio, se preferir, sobre qualquer tentativa do presidente Putin de chegar a um acordo neste momento, à medida que nos aproximamos das eleições parlamentares em setembro próximo. Portanto, fundamentalmente, essa é a situação como os russos a veem. Não eu, mas a opinião pública russa, conforme medida de forma confiável. Publicamente, a posição oficial russa tem sido a fórmula de Anchorage. Ou seja, em agosto passado, todos concordam que o presidente Putin e o presidente Trump chegaram a certos entendimentos. O que exatamente eles são nunca foi esclarecido. Portanto, o Ministério das Relações Exteriores afirma que esses entendimentos significam a resolução das fontes profundas de conflito, porque acreditam que Trump ofereceu um conjunto significativo de concessões que o governo Biden se recusou. E, em segundo lugar, por que ainda não assinamos? And second, why are we not yet signed? Because the Europeans have continually Porque os europeus têm continuamente renovado a determinação de Zelensky de continuar lutando. Então, há uma narrativa em Moscou que diz, como você explicou, Nick, que os europeus são os culpados por sabotarem um bom acordo que os Estados Unidos haviam firmado com a Rússia em agosto passado, a chamada Fórmula de Anchorage. Essa é a versão pública. É verdade? Foi isso que você me perguntou. É verdade que o motivo de não termos um acordo de paz, com todos os termos russos aceitos, é porque os europeus continuam incentivando Zelensky a dizer não. É porque os europeus continuam pressionando o governo Trump para endurecer e intensificar a campanha contra a Rússia, no comércio, no mar e assim por diante? Na minha opinião, não há dúvida de que os europeus fazem parte integrante desse consenso. Não vejo o governo Trump se afastando muito do consenso europeu sobre o combate à Rússia no futuro. Não há mudança na política militar dos Estados Unidos. Na verdade, a política militar norte-americana está se intensificando no mar. A guerra contra a Rússia no mar está escalando, com Washington na liderança. Os britânicos têm desempenhado um papel secundário e os franceses também têm desempenhado um papel secundário nessa guerra marítima. Se tomarmos isso como exemplo, não são os europeus que estão resistindo a uma iniciativa de paz do lado americano. De forma alguma. De forma alguma. Então, como devemos interpretar esses diferentes sinais agora que estamos falando sobre eles? Bem, temos que reconhecer que também existem facções dentro do establishment de Washington. O governo Trump enfrenta uma possível perda do Congresso nas eleições de meio de mandato que se aproximam, em 3 de novembro. Nesse contexto político interno que já explicamos antes, o governo Trump não pode parecer ter perdido a guerra na Ucrânia. Não pode parecer ter provocado uma guerra com o Irã, que cause uma inflação massiva nos preços do petróleo. E não pode parecer ser derrotado em Vadse. Must not appear to have been defeated in battle. We've explained this a number of times before. Já explicamos isso várias vezes antes. Essas forças internas nos Estados Unidos fazem com que o país emita múltiplos sinais, alguns dos quais são hostis a longo prazo em relação à Rússia e nada propensos a levar à paz no campo de batalha ucraniano. Ou pelo menos, se levarem a uma pausa no campo de batalha ucraniano, não trazem nenhum alívio no mar. Na Polônia, nos Estados Bálticos,
na Finlândia, em todo o Ártico. E certamente nenhum alívio nas limitações de armas estratégicas, começando pela instalação do Domo Dourado na Groenlândia e assim por diante. Portanto, para responder à sua pergunta, em resumo, não acredito que culpar os europeus por sabotar a paz na Ucrânia seja correto. O fato é que os governos europeus acreditam, a OTAN acredita, os comandantes norte-americanos da OTAN acreditam que a batalha foi perdida na Rússia. Agora, essa é uma distinção que eles não fazem em público, mas suas políticas indicam que essa é a posição deles em relação à Rússia. Então, o problema deles é como continuar lutando contra a Rússia, porque acreditam que a economia russa é vulnerável, que politicamente, se a economia puder ser reativada por meio da guerra no mar e outros meios, podemos entrar nesse ponto. O presidente Putin será seriamente prejudicado internamente e se tornará ainda mais vulnerável. É isso que os europeus pensam. É isso que o general Grinkiewicz, o general norte-americano que comanda a OTAN, pensa. Mas sujeitando-se a essa limitação, eles estão perdendo nesse campo de batalha. Precisam encontrar uma forma de defesa tática, uma retirada operacional, mantendo ao mesmo tempo a dominância estratégica. Controle da escalada. Combine os dois. Não perca no campo de batalha. Maximize a escalada em todos os outros lugares. Isso soa como um quadro de paz para você? Para mim, não soa. E me parece que todos os chamados dissidentes europeus estão totalmente de acordo com os Estados Unidos nessa questão estratégica. Mas, obviamente, cada um deles tem um problema interno com Trump. As medidas tarifárias de Trump afetam França, Inglaterra, Itália, todos de maneiras diferentes. As tentativas de Trump de interferir no acordo comercial da União Europeia com a Índia são um exemplo. Há uma guerra econômica vinda de Trump, que afeta cada um dos estados europeus de forma bastante distinta. Então, eles têm tanto um problema como Estado individual, quanto um problema como união coletiva com Trump. O que é diferente da questão que você me colocou. Sim. John, a guerra de que você está falando, aquela que não está perdida na mente dos americanos, é a guerra econômica. É isso mesmo? É por isso que os Estados Unidos estão tentando convencer todos esses países que recebem petróleo e energia da Rússia. Então, quão bem-sucedido isso tem sido até agora? Boa pergunta. Vamos focar na Índia, porque eu sei que você estuda a Índia. Você conhece a Índia. Você se concentra na Índia. Temos duas versões diferentes, uma dos russos e outra dos americanos. Os americanos dizem que a Índia está reduzindo, enquanto os russos dizem algo diferente, que a Índia não mostrou nenhum sinal de reduzir o petróleo e a energia russos. Então, quem é a Índia nesse jogo? Who's India in this game? I put it a little differently. The way in which Eu colocaria de outra forma. A maneira como o tweet de Trump anunciando a redução das tarifas para a Índia foi redigido, ele disse que o primeiro-ministro Modi havia prometido parar de comprar petróleo russo. Mais tarde, o secretário de Estado Rubio afirmou que a Índia havia concordado em não comprar mais. Ele usou o termo adicional, petróleo russo. Agora, qual é a diferença? É lamentável que autoridades públicas, tratando de assuntos de Estado tão sérios quanto este, não possam ser questionadas para que sejam mais específicas e claras. Você e eu, como todos os outros na imprensa, tradicional, de podcast ou mídia alternativa, temos que especular sobre essa quase criminosa falta de clareza. E é criminosa porque esconde crimes. Certo, então qual é a diferença? A resposta é que a Índia decidirá comprar petróleo russo a qualquer preço que atenda às suas necessidades. Ela não deixará de comprar petróleo de nenhuma fonte se isso colocar sua própria economia em risco. O primeiro-ministro Modi e o presidente Putin discutiram isso em dezembro, em Delhi. Entende-se que, no que diz respeito ao petróleo, é provável que a Índia reduza suas compras de petróleo russo.
Isso coloca pressão sobre a China para compensar a diferença na produção de petróleo russa, que de outra forma iria para a Índia. Certo? E os volumes de produção russa podem ter que ser reduzidos pelos seguintes motivos. Se a Índia comprar menos, mas não zero, e se a China, por meio do chamado comércio das chaleiras, ou seja, as refinarias chinesas independentes no sul, na região de Shandong, deixarem de acumular estoques de petróleo barato vindo da Rússia, porque a oferta supera a demanda, então o desconto no preço terá que diminuir. Isso é importante. A produção russa precisa ser vendida, então o desconto no preço continua diminuindo até que se encontre um comprador. Os compradores oportunistas estão diminuindo tanto na Índia quanto na China. À medida que esse processo continua e o desconto aumenta, o preço efetivo do petróleo russo cai abaixo de $40 por barril. Quando isso acontece, os estoques no mar se acumulam enquanto aguardam compradores. O que está acontecendo aqui é que a produção de petróleo russo na boca do poço está sendo pressionada. Cerca de 30% da receita orçamentária da Rússia vem da produção e dos impostos sobre petróleo e gás. Os produtos petrolíferos, ou seja, o petróleo bruto e o refinado, representam, dependendo da estimativa e da fonte, entre 45% e 60% de todo o valor das exportações russas. O que acontece se o preço efetivo do petróleo para a Rússia, depois do preço de mercado cotado do Urals, Brent ou WTI, estiver, digamos, em torno de $60 no momento, e cair? A meta do Banco Central para a economia deste ano, financiamento do orçamento, receitas e assim por diante, é de $55 por barril. $55. Mas o preço efetivo, de fato, após o desconto atual, segundo alguns relatos, está entre $37 e $40. Certo? De 37 a 40, está significativamente abaixo da meta sobre a qual o orçamento russo se baseia. Agora, se você não consegue vender seu petróleo a esses preços baixos com desconto, se não consegue, é preciso parar ou reduzir a produção. E há relatos dentro da Rússia de que isso deve acontecer em breve. Inside Russia that's intended soon. The American side thinks. O lado americano pensa, o lado europeu pensa, o lado da OTAN pensa. Eles, ou seja, esses grupos, acreditam que isso aumentará a pressão sobre a frota de petroleiros, que é composta por cerca de 1.500 embarcações, transportando petróleo russo sancionado para o mercado. A ideia é que todos os corredores, rotas comerciais e vias marítimas pelas quais as exportações da Rússia circulam serão ameaçados pelo outro lado. O que se tem, então, é uma guerra marítima em grande escala, e não apenas por petróleo e gás. Portanto, se esse é o plano, não é difícil entender por que os europeus, os americanos, a aliança da OTAN e todos os seus órgãos de propaganda, os think tanks, a imprensa, continuam dizendo: precisamos continuar lutando, continuar pressionando a Rússia e, eventualmente, ela entrará em colapso internamente. Será tão pressionada que o povo russo derrubará Putin. Eles vão se cansar da guerra. Então, eles acham que essa forma de guerra marítima, essa guerra contra o petróleo e o gás, essa guerra a qual os ucranianos contribuem lançando drones contra refinarias russas e mostrando até onde podem alcançar dentro da Rússia, é o que gera sua confiança. Não estou dizendo que isso seja justificado. Estou apenas explicando por que eles pensam que, se conseguirem continuar a guerra por mais 1, 2, 3 anos, sim, eles acham que sacrificarão todas as vidas ucranianas e ainda mais território. Mas a Rússia vai sofrer. E lembre-se, o objetivo dessa guerra é destruir a Rússia, até o último ucraniano, sim, até o último petroleiro no mar, sim. Mas se esse é o objetivo, entendemos por que europeus e americanos concordam que, se conseguirem continuar lutando, a Rússia pode sofrer uma derrota estratégica significativa. É nisso que eles confiam. Portanto, cabe à Rússia lutar contra essa confiança estratégica. E assim voltamos ao ponto de partida.
O presidente Putin deu poderes a Kirill Dmitriev para fazer aos Estados Unidos uma oferta que eles acham que os Estados Unidos não poderão recusar, incluindo subornos que indivíduos não recusariam. Se vocês voltarem para a Rússia, nós os receberemos de braços abertos. Permitiremos que todas as empresas de produtos de consumo recuperem suas posições. O McDonald's voltará a ocupar seu lugar no mercado, e assim por diante. E em troca, vocês aliviarão nossas rotas marítimas. Vocês nos livrarão da guerra no mar. Vocês nos permitirão continuar vendendo petróleo a um preço que nosso orçamento, nosso financiamento interno e as projeções do nosso Banco Central exigem. Isso é uma aposta contra uma guerra estratégica. Acho que é isso. E as discussões sobre sabotagem europeia, sobre a sabotagem de Zelensky, são substantientroopend. Eles não são estratégicos. A teoria da divisão europeia em relação aos Estados Unidos é operacional e política interna, não é estratégica. Agora, se a Rússia, em Genebra hoje, acredita na sala de Dmitriev que essa não é a sua estratégia, a grande aposta do presidente Putin vai fracassar. Por outro lado, se a aposta de curto prazo é que os Estados Unidos adiarão sua estratégia de derrotar a Rússia, então a curto prazo, a grande aposta de Dmitriev de Putin terá sucesso. Agora, quem em nossa plateia quer apostar um país inteiro e centenas de milhares de vidas, ou melhor, milhões, nos termos dessa aposta? Bem, é isso que os presidentes de países fazem. E é essa a aposta que está em jogo em Genebra hoje. Espero ter explicado. Eu não vejo a divisão europeia em relação aos Estados Unidos como algo de natureza estratégica, e eles também não. John, Deixe-me mudar um pouco de assunto para as outras negociações que mencionei no início desta conversa, aquelas entre o Irã e os Estados Unidos. Como a Rússia se sente em relação à escalada no Oriente Médio e o que está acontecendo em torno do Irã? Bem, está muito claro, do ponto de vista russo, que qualquer tentativa de provocar uma mudança de regime ou uma destruição em larga escala no Irã é vista como uma ameaça estratégica à Rússia. Primeiro. Segundo, a Rússia, incluindo o presidente Putin, tem tentado resolver 200 anos de, digamos, desconfiança mútua e recíproca, rivalidade, conflito militar e até terrorismo entre o antigo Império Persa, o antigo Império Russo e, mais tarde, a União Soviética e o Irã aliado aos Estados Unidos, o Irã do Shah e assim por diante. 200 anos de desconfiança, competição e rivalidade mútuas não podem ser resolvidos rapidamente. Verdade. Então, o presidente Putin tem feito, digamos, um esforço ambíguo para tentar reconstruir a confiança entre seu governo em Moscou e o governo do Irã, incluindo os líderes supremos. Ao mesmo tempo, sabemos, e você sabe melhor do que eu, que houve facções em Teherã, políticas e militares, que não confiaram na Rússia por razões históricas. Além disso, acredito que há uma preocupação razoável do lado militar iraniano de que o Irã não pode se dar ao luxo de se tornar dependente para sua defesa aérea, defesa antimísseis, marinha, drones e capacidades ofensivas, das quais depende a capacidade do Irã de dissuadir um ataque israelense. O Irã precisa ser autossuficiente. É assim que eu entendo, me corrija se eu estiver errado, que a Guarda Revolucionária Islâmica, em particular, acreditava que precisava se tornar autossuficiente em defesa antimísseis e antiaérea, e desconfiava do lado russo até que a Guerra de Junho provou que o outro lado, os Estados Unidos e os israelenses, era capaz de sobrepujar a defesa aérea na primeira fase e de assassinar uma parte significativa da liderança militar iraniana. Esse choque, compreensível, uma derrota tática séria, levou, e me perdoe se eu estiver interpretando mal, a uma revisão da ideia de autossuficiência do lado iraniano, em direção a uma postura mais cooperativa com a Rússia e a China. E essas são suspeitas compartilhadas em toda parte. Todos sabem, especialmente na Índia,
que se você comprar F-16 ou qualquer outro equipamento militar ofensivo ou defensivo sério dos Estados Unidos, corre o risco de os americanos acionarem o interruptor de desligamento, o mecanismo que impede você de usar o equipamento de que precisa para determinar sua própria defesa ou ataque. O interruptor de desligamento e a suspeita em torno dele sempre prejudicarão as vendas de armas dos Estados Unidos para grandes potências como a Índia. Portanto, essa mesma suspeita deve existir no Irã, e não apenas em relação aos Estados Unidos, mas também ao lado russo. Agora, vamos lembrar o que aconteceu no início da Guerra de Junho. Enquanto os israelenses atacavam alvos por todo o Irã, o presidente Putin ligou para o primeiro-ministro Netanyahu e pediu que ele não atacasse o reator nuclear de Bushehr, no sul do Irã, porque isso colocaria em risco a vida dos técnicos russos. E Netanyahu concordou. Não estou revelando nada que já não tenha sido relatado antes. Isso é amplamente conhecido. Agora, se ele fez isso naquela ocasião, é razoável que o lado iraniano pergunte: se houver um novo ataque, o presidente Putin avisará Netanyahu com antecedência e dirá: não quero que você ataque meus técnicos russos de defesa aérea neste e neste local. Isso pode acontecer? Não sei se aconteceria ou não. O que estou dizendo é que o que aconteceu em junho passado cria uma suspeita razoável do lado iraniano de que, apesar de todos os podcasters norte-americanos que nos dizem o quanto a Rússia está comprometida com a defesa do Irã, ainda é razoável que os iranianos digam: precisamos preservar nossa capacidade de nos defender caso os russos apertem o botão de desligar. Por que eles deveriam confiar mais na Rússia do que o presidente Assad da Síria confiou, quando o botão de desligar era constantemente acionado pelo presidente Putin, expondo vidas russas a ataques israelenses em Khmeimim em anos anteriores? Essa é uma história que todos no Oriente Médio entendem e conhecem. Resumindo, a Rússia está comprometida em defender o Irã e em neutralizar a suposta justificativa de um ataque israelo-americano ao Irã. O enriquecimento de urânio até a capacidade de armas nucleares, tentando encontrar fórmulas que os americanos aceitariam para eliminar essa questão como motivo para um ataque. Tudo bem, isso é útil e crível. O Irã deixou muito claro que não pode e não vai negociar qualquer variação de sua capacidade de defesa ou ataque com mísseis. E você teve Theodore Postol explicando em detalhes como a capacidade do Irã agora estabelece um equilíbrio significativo de dissuasão em relação a Israel. Porque essa capacidade, como Postol explicou ao seu público há alguns dias, poderia destruir cidades israelenses. Certo. Aceitar o que a análise de Postol implica significa que as limitações do programa de mísseis estão fora de questão. O que resta? Diga-me o que resta. A Rússia, então, estaria em posição de oferecer ao lado americano uma saída, uma forma de retirada para a armada. Você teve pessoas em seu programa garantindo que ouviram de suas fontes não identificadas que os Estados Unidos e Israel vão atacar. Você também ouviu pessoas igualmente credíveis dizerem que não. Há um equilíbrio, uma espécie de jogo de nervos que alcançou um estado de dissuasão mútua no momento, no limite em que o governo Trump não pode atacar por medo, por razões americanas, incluindo o fechamento do Estreito de Hormuz e uma disparada no preço do petróleo. Então, as pessoas divergem quanto às evidências, quanto às fontes. Qual é a contribuição da Rússia nisso? É manter a ambiguidade estratégica, de modo que o lado americano e o lado israelense não possam ter confiança de que a Rússia vá, digamos, fazer o que o presidente Putin fez com Netanyahu em relação ao reator de Bushehr no início da Guerra de Junho. A única discordância que tenho com seu comentário sobre a Síria é que a Síria é diferente do que temos entre a Rússia e o Irã, porque a natureza,
A identidade da relação entre o Irã e a Rússia é totalmente diferente, John. Claro, está muito, muito longe da realidade do que está acontecendo entre a Rússia e o Irã. I agree. We don't disagree. I used the Syrian example. Concordo. Não estamos em desacordo. Usei o exemplo da Síria apenas para mostrar como a Rússia acionou o interruptor de desligamento exatamente da forma que outros suspeitam que os Estados Unidos façam, desativando um sistema de defesa aérea para permitir que um atacante opere. E foi isso que o presidente Putin fez em benefício de Netanyahu na Síria. Eu quis apenas usá-lo como exemplo do interruptor de desligamento russo e da suspeita de que o precedente sírio, ou o precedente iraniano da Guerra de Junho, desperta uma dúvida razoável de que isso não volte a acontecer. E esse é um problema que o presidente Putin precisa resolver publicamente, porque esses dois eventos foram decisões pessoais dele. Those two events were his personal decision. Therefore, he has to. Portanto, ele precisa oferecer garantias. E até que o faça, ou a menos que o faça, a suspeita permanece. Não vejo por que aqueles na plateia que discordam dessa análise discordam das evidências. As evidências estão aí. E há, digamos, relação positiva no nível militar e de compartilhamento de inteligência entre o lado russo e o lado iraniano contribui significativamente para dissuadir o almirante Cooper de lançar, o presidente Trump de lançar e os israelenses de lançar. E estrategicamente isso é uma dissuasão operacional. Você já teve Ted Postol explicando a estratégia de dissuasão. Ted Postel explained the strategy of deterrence. So we've got operational deterrence, strategic deterrence. Então temos dissuasão operacional e dissuasão estratégica. E esses são fatores que, em última análise, refletem a autossuficiência iraniana. Sim, Postol disse isso. Com a ajuda adicional da China e da Rússia, a precisão de mira da capacidade de mísseis do Irã pode ser aprimorada de 1.000 metros para 500 metros de CEP. E veja, ele é o especialista. Seu público pode voltar e ouvir novamente a forma como ele explicou isso, porque é a dissuasão estratégica que o Irã adquiriu. O que ele também disse foi que, com ou sem ajuda chinesa ou russa, o Irã já possui capacidade suficiente para dissuasão estratégica agora, mesmo sem armas nucleares. Então isso é um avanço. That's a breakthrough. Muito obrigado. Peter Cockton Bracingwood. Gucci spam sempre. Thank you, Nima. Let's Obrigado, Nima. Vamos ver como estão nossas previsões. Bem, na verdade, não fizemos muitas previsões sobre essa negociação. Vamos ver como as coisas se desenrolam e depois voltamos na próxima semana para fazer uma análise pós-morte. do a post-mortem. Sim, exatamente. See you soon. Thank you. Bye. Bye. Até logo. Tchau.